Agora nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo, capítulo 9, versículo 13 de Gênesis. A palavra de Deus diz: coloquei o meu arco nas nuvens, ele será o sinal da aliança que firmo entre mim e a terra. Eu estou achando o som um pouquinho alto, podia baixar um pouquinho mais, irmãos. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança que firmo entre mim e a terra, disse o Senhor. Oremos. Querido Senhor, em cuja presença nos encontramos agora, neste lugar consagrado a Ti, já louvamos o Teu nome, já buscamos a Tua face. Agora prepara o nosso coração, como aquela terra adubada, pronta para receber a semente do Evangelho, palavra que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite. Não permita que saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Toma-nos em Tuas mãos e fala através do Teu servo que fala contigo. Que ele seja apenas instrumento nas Tuas mãos. Que ninguém saia daqui hoje da mesma maneira que entrou. Que a Tua palavra, que é viva, rica, poderosa, inerrante, penetre no nosso coração a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e que ela seja apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pedimos-Te perdão para os nossos pecados e visita Teu povo, Senhor. Nós oramos agradecidos no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Arco-íris. Um dos fenômenos da natureza é o arco-íris. E só pode haver arco-íris quando há sol e chuva. Porque o arco-íris resulta na refração e na reflexão da luz solar em gotas de águas suspensas na atmosfera. Acontece quando uma nuvem se desfaz em chuva num ponto do céu oposto àquele em que se encontra o sol. Há dias de chuva na natureza e na vida humana. Nesta como naquela são dias tristes. Quando chove, nós não podemos sair muito de casa, queremos ir à praia, queremos o sol brilhando. E nesses dias parece que são dias aziagos. Quando a criança chora, o choro nos irrita. Quando o cão do vizinho ladra, aquele latido nos irrita. Monotonia, tédio, dias cinzentos, arrastados, a chuva batendo na vidraça das nossas janelas ou pingando nos beirais das nossas portas, dando-nos sono, bocejamos, achamos tudo insípido, sem cor, sem brilho, tornamos-nos ranzinzas, reclamamos de tudo, pois em dias assim, de chuva, Deus fala conosco. Muitas coisas acontecem nesses dias, e
E são em dias de chuva que o arco-íris pode aparecer. O arco de Deus, como diziam os nossos avós. De repente, nós olhamos para o céu e vemos aquele semicírculo, aquele arco de Deus, como um semicírculo pintado a 7 cores, como se Deus estivesse nos fazendo um aceno. Deus acenando para nós, sim, acenando-nos para mostrar o outro lado do céu. Porque se nós estamos vendo o arco-íris, é porque nós estamos de costas para o sol. Quando o arco-íris aparece, é como se nós estivéssemos dando as costas para Deus, sendo Deus o sol, como se Deus estivesse nos fazendo lembrar de alguma coisa. Às vezes é uma música, às vezes é um poema, às vezes é um verso da Bíblia que nos passa assim de raspão, que nos faz lembrar de Deus. Se estamos de costas para Ele, talvez porque nós estejamos amuados com Ele, talvez estejamos entristecidos com Ele, talvez nós estejamos com raiva dEle, porque nós perdemos alguém muito querido, porque nós não conseguimos aquele emprego que nós almejávamos, talvez porque o nosso cônjuge tenha saído de casa, talvez porque estejamos com alguém enfermo na família, e aí nós damos as costas para Deus, e Deus às vezes, em dias de chuva e em dias de sol, Ele faz com que aquele arco apareça no céu para nos fazer lembrar dEle. Quando de repente surge o arco-íris, desenhado pelo sol que está do lado de lá. Deus é o sol, Deus quer falar conosco. Deus não tem cor, mas se Ele não tem cor, Ele escolheu 7 cores para serem um símbolo. O arco-íris é um símbolo para nós, ele é um fenômeno da natureza. Já havia arco-íris antes de qualquer coisa, mas quando ele aparece hoje, é para nos fazer lembrar de uma aliança, de um concerto que Deus fez com Noé, o patriarca, sacerdote, que teve a incumbência de pregar à sua geração uma mensagem de Deus, uma mensagem de arrependimento, mas Noé só conseguiu salvar a sua família, 8 pessoas. Dia desses eu estava meditando sobre Noé e eu pensei, eu não quero ser parecido nem com Noé e nem com Davi, porque Noé pregou a uma geração inteira e só salvou a sua família, e Davi teve o mundo aos seus pés. Foi rei por mais de 40 anos, teve tudo o que ele quis, teve o poder nas mãos, mas Davi perdeu a sua família. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar a minha família e para salvar o mundo. Nem Noé, nem Davi, mas instrumento para ganhar a família e para ganhar tantas famílias para Jesus. Que deva ser esse o nosso anseio, o nosso anelo. E em dias de chuva, quando vemos o sol e o arco-íris, nos faz lembrar daquele concerto que Deus fez com Noé e com a terra. Porque quando Deus colocou o arco-íris no céu, Ele disse, este é o concerto, é a aliança que eu faço entre mim e a terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo, nunca mais eu vou destruir o mundo, eu vou destruir a terra, como eu destruí esta geração que não se arrependeu. Aquele cataclismo durou 5 meses, e quando as águas baixaram, e que Noé saiu da arca com a sua família, o mundo teve que começar do zero, como se estivesse em ponto morto. Tudo tinha que começar de novo, e Deus então estabeleceu esta aliança com a terra, conosco. Todas as vezes que você olhar para o céu, em dias de sol e em dias de chuva, e você perceber o arco-íris, lembre-se,
desse concerto que Deus fez com o homem, porque o arco-íris é um símbolo de uma aliança, por isso ele é chamado de arco da aliança. Aliança ou concerto? Concerto, que é uma promessa irrevogável, irretratável, irreversível, para que o homem se lembre sempre de Deus. Que Deus quer que o homem tenha uma vida linda, uma vida rica, uma vida abundante, para que o homem se lembre que ele não pode viver a vida dele sozinho, que há um rei supremo no universo que governa a nossa vida. Nós não estamos sós neste mundo. Todas as vezes que você vira o arco-íris, lembre-se desse concerto, porque Deus nos fala através dele. É o arco-íris, um poema de cores, poema de amor, porque Deus não é cor, mas é pintor, e Ele tem nas suas mãos uma paleta que está sempre com o seu pincel tentando iriar o nosso céu. E através das cores do arco-íris, que são 7, Deus tem uma mensagem para nós. E eu queria que você pensasse comigo, que mensagem é essa que Deus quer nos transmitir através do seu arco da aliança? Deus é um pintor que pinta para nós, e essas cores têm uma mensagem. Que mensagem é essa? O que representam para nós essas cores? A primeira delas é a violeta. Quando você olhar para o arco-íris e perceber a cor violeta, lembre-se que Deus nos quer fazer pensar, refletir sobre a nossa vida de humildade, de andar com Ele. Humildade vem de uma expressão latina chamada humus, que significa terra. Ser humilde, portanto, é alguém que está rente ao chão. Ser humilde é alguém que está com o rosto voltado para o chão. Ser humilde é aquele que entra no templo e não tem coragem de sequer levantar os olhos para o céu, porque não está em condições, não tem dignidade para estar naquele recinto, como na parábola do rico e do Lázaro, o rico e o fariseu e o publicano. Quando os dois foram ao templo orar, um batia no peito numa oração cheia de considerandos, mas o outro batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olhar fito no chão, rente ao chão. Humildade é isso, e a violeta nos lembra a humildade. A humildade, disse alguém, é o pedestal da glória. Sem ela, toda a glória é vanglória. E Jesus nos ensinou isso. A palavra de Deus diz que Jesus era humilde de coração, humilde de espírito. E este senso de pequenez, de modéstia, o homem não dando relevo ao seu nome, à sua própria vida, mas preferindo a raiz do chão. Humildade significa, portanto, isso. E a humildade ajuda muito na oração. Sem humildade não adianta orar. Deus não escuta o soberbo, o altivo. Deus gosta daquele servo que tem um coração quebrantado e contrito. É por isso que o salmista diz: há um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus gosta de ver esse coração quebrantado. Quando nós oramos, nós somos aquele pecador que não está pleiteando um direito, ele está apenas suplicando uma graça. E Deus, quando olha este sentimento no nosso coração, Ele estende para nós as suas mãos e abre as janelas do céu para que nós possamos receber a bênção que Ele tem para nós. A violeta é símbolo de humildade. Quando uma pianista, visitando o museu e viu o piano de Beethoven ali, e ela sentou-se ao piano de Beethoven e tocou lá, fez uma apresentação. E quando ela saiu, um dos funcionários do museu, ela perguntou ao funcionário: como é que foi a minha apresentação? E ele disse: foi boa. Quem foi a última pessoa que veio aqui?
ele disse, foi Paderewski, o grande compositor e pianista russo. E quando ele chegou aqui, o que foi que ele tocou? E aquele funcionário do museu disse, ele não tocou nada, ele não se achou digno de tocar no piano de Beethoven. Humildade é isso. Humildade é reconhecer que há alguém superior, que há alguém sobre nós. E quando nós nos aproximamos de Deus com esse sentimento de que Deus é o maior e que nós somos o pecador, que precisamos da sua graça, Ele estende para nós o seu favor e a sua misericórdia. Deus não pode morar com o soberbo, isso é tudo. Mas quando você olhar para o arco-íris e perceber aquela cor, o anilado, você deve se lembrar que o cristão precisa cultivar no trato com as pessoas a mansidão, assim como era Moisés. A Bíblia nos diz que Moisés foi o homem mais manso que existiu na terra. Moisés era um homem muito manso e Deus chamou aquele homem manso para liderar o seu povo, o povo de Israel, para tirar do cativeiro egípcio. E meus irmãos, eu não queria estar na pele de Moisés. Moisés sofreu demais com aquele povo rebelde, povo idólatra. Bastou Moisés se afastar um pouco, subir ao monte. Quando desceu, o povo estava na idolatria, construiu um bezerro de ouro, estava lá num bacanal horrível. Moisés então quebrou as tábuas da lei, perdeu a paciência. Até Moisés perdia a paciência. E o ápice disso foi quando, já perto de entrar na terra prometida, o povo murmurando, reclamando o tempo todo, porque não tinha água. E Deus já havia falado antes, quando eles tiveram sede, Deus mandou que ele falasse a rocha, e da rocha brotou água, o povo matou a sede, e agora o povo está reclamando de novo, e Deus falou que ele falasse, que Moisés falasse a rocha,